Filosofia de um par de botas, de Machado de Assis. Uma dessas tardes, como eu acabasse de jantar, fui dar um passeio à praia de Santa Luzia, cuja solidão é propícia a todo homem que ama digerir em paz. Sentei-me, alonguei os olhos, espreguicei a alma, respirei a larga e disse ao estômago: digera teu gosto, meu velho companheiro. Deus nos concede esse descanso. E digerindo remoendo, não reparei logo que havia, a poucos passos de mim, um par de coturnos velhos e imprestáveis. Um e outro tinham a sola rota, o cano comido ao longo uso e tortos, porque é de notar que a genialidade dos homens camba ou para um ou para outro lado. Um dos coturnos, digamos botas, que não lembra tanto a tragédia, uma das botas tinha um rasgão de calo. Ambas estavam maculadas de lama velha e seca. Tinham o couro russo, puído e enrugado. Olhando casualmente para as botas, entrei a considerar as vicissitudes humanas e a conjecturar qual teria sido a vida daquele produto social. Então, ouço um rumor de vozes surdas. Em seguida, ouvi sílabas, palavras, frases, períodos, e não havendo ninguém, eram as botas que falavam entre si. Suspiravam e riam, mostrando em vez de dentes umas pontas de taxas enferrujadas. Prestei o ouvido. Eis o que diziam as botas. Ora, pois, mana, respiremos e filosofemos um pouco. Um pouco, todo o resto da nossa vida, que não há de ser muito grande. Mas enfim, algum descanso nos trouxe a velhice. Que destino! Uma praia. Lembras-te do tempo em que brilhávamos na vidraça da rua do Ouvidor? Se me lembro, quero até crer que éramos as mais bonitas de todas, ao menos na elegância. Ah, na elegância ninguém nos vencia. Pois olha que havia muitas outras, e presumidas, sem contar aquelas botinas cor de chocolate. Aquele par. O dos botões de madrepérola? Esse, O daquela viúva? o da viúva. Que tempo! Éramos novas, bonitas, asseadas, de quando em quando uma passadela de pano de linho, que era uma consolação. No mais plena ociosidade. Bom tempo, mana, bom tempo. Mas bem dizem os homens. Não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe. O certo é que ninguém nos inventou para vivermos novas toda a vida. Mais de uma pessoa ali foi experimentar-nos. Éramos calçadas com cuidado, postas sobre um tapete, até que um dia o Dr. Crispim passou, viu-nos, entrou e calçou-nos. Eu, de raivosa, apertei-lhe um pouco os dois calos. Sempre te conheci, pirracenta. Pirracenta, mas infeliz. Apesar do apertão, o Dr. Crispim levou-nos. Era um bom homem o Dr. Crispim, muito nosso amigo. Não dava caminhadas largas, não dançava, só jogava jogo de cacheta, até tarde, quase 2 e 3 horas da madrugada. Mas com o divertimento, era parado, não nos incomodava muito. E depois entrava em casa, na pontinha dos pés, para não acordar a mulher. Lembras-te? Ora, por sinal que a mulher fingia dormir para lhe não tirar as ilusões. No dia seguinte, ele contava que estivera na maçonaria. Santa Senhora! Santo casal. Naquela casa fomos sempre felizes, sempre. E a gente que eles frequentavam, quando não havia tapete, havia palhinhas. Pisávamos o macio, o limpo, o asseado. Andávamos de carro muitas vezes. E eu gosto tanto de andar de carro. Estivemos ali uns 40 dias, não? Pois então, ele gastava mais sapatos do que a Bolívia gasta com construções. Deixemos-nos de política. Apoiado. Deixemos de política, já disse. Mais um pouco de política debaixo da mesa? Nunca te contei. Contei sim. O caso das botinas cor de chocolate, as da viúva. Da viúva, para quem o Dr. Crispim quebrava muitos olhos, lembro-me que estivemos juntas no jantar do comendador Plácido. As botinas viram-nos logo e nós daí a pouco a vimos também, porque a viúva, como tinha o pé pequeno, andava e ia mostrá-lo a cada passo. Lembro-me também que à mesa conversei muito com uma das botinas. O Dr. Crispim sentara-se ao pé do comendador e defronte da viúva. Então eu fui direita a uma delas e falamos pelas tripas de Judas. A princípio, não. A princípio, ela fez de boba e toquei-lhe no bico. Respondeu-me zangada, mas eu insisti. Perguntei-lhe por onde tinha andado. Disse-lhe que estava ainda muito bonita, muito conservada. Ela foi se amansando. Buliu com o bico, depois com o tacão. Pisou em mim, eu pisei nela e não te digo mais.
Pois é justamente o que eu queria contar. Também conversastes? Não, ia conversar com a outra. Escorreguei devagarinho, muito devagarinho, com cautela, por causa da bota do comendador. Ah, agora me lembro. Pisaste da bota do comendador. A bota? Pisei o calo. O comendador, ui. As senhoras, ai. Os homens, hein? E eu recuei. E o Dr. Crispin ficou muito vermelho, muito vermelho. Parece que foi castigo. No dia seguinte, o Dr. Crispim deu-nos de presente a um procurador de poucas causas. Ah, não me fales. Isso foi a nossa desgraça. Um procurador. Era o mesmo que dizer, mata-me essas botas, esfrangalha-me essas botas. Dizes bem, que roda viva. Era da relação para os escrivões, dos escrivões para os juízes, dos juízes para os advogados, dos advogados para as partes, das partes para a relação, das relações para os escrivões. E as chuvas, as lamas. Foi o procurador quem primeiro me deu este corte para desabafar um calo. Fiquei asseada com essa janela à banda. Durou pouco. Passamos então para o fiel de feitos, que no fim de 3 semanas nos transferiu ao remendão. O remendão deu-nos alguns pontos, tapou-nos este buraco e impingiu-nos ao aprendiz de barbeiro do Beco dos Aflitos. Com esse havia pouco que fazer de dia, mas de noite... No curso de dança, lembra-me. O diabo do rapaz valsava como quem se despede da vida. Nem nos comprou para outra coisa, porque para os passeios tinha um par de botas novas, de verniz e bico fino. Mas para as noites, nós éramos as botas do curso. Que abismo entre o curso e o tapete do Dr. Crispim. Coisas. Justiça, justiça. O aprendiz não nos escovava, não tínhamos o suplício da escova. Ao menos por esse lado, a nossa vida era tranquila. Relativamente, creio. Agora, que era alegre não há dúvida. Em todo caso, era muito melhor que a outra que nos esperava. Quando fomos parar as mãos, Aos pés, daquele servente das obras públicas, daí fomos atiradas à rua, onde nos apanhou um preto padeiro, que nos reduziu, enfim, a esse último estado. Triste, triste. tu queixas-te, mana? Se te parece, Não sei. Se na verdade é triste acabar assim tão miseravelmente, numa praia, esburacadas e rotas, sem canas nem ilusões. Por outro lado, ganhamos a paz e a experiência. a paz, aquele mar pode lamber-nos de um relance. Trazer-nos-á outra vez à praia. Demais está longe. Que eu, na verdade, quisera descansar agora, esses últimos dias, mas descansar sem saudades, sem a lembrança do que for. Viver tão afagadas, tão admiradas na vidraça do autor dos nossos dias, passar uma vida feliz em casa do nosso primeiro dono, suportável na casa dos outros e agora... Agora aqui. A vergonha, mana. Vergonha não. Podes crer que fizemos felizes aqueles a quem calçamos, ao menos na nossa mocidade. Tu que pensas? Mais de um não olha para suas ideias com a mesma satisfação com que olha para suas botas. Mana, a bota é a metade da circunspecção. Em todo caso, é a base da sociedade civil. Que estilo, hein? Bem se vê que nos calçou um advogado. Não reparastes que, à medida que íamos envelhecendo, éramos menos cumprimentadas? Talvez. Éramos, e o chapéu não se engana. O chapéu fareja a bota. Ora, pois, viva a liberdade, viva a paz, viva a velhice. Que tens? Não posso. Por mais que queira, não posso afazer-me a isto. Pensava que sim, mas era ilusão. Viva a paz e a velhice, concordo. Mas há de ser sem as recordações do passado. Qual passado? O de ontem ou de anteontem? O do advogado ou do servente? Qualquer passado, contando que nos calçassem. Porque o mais insignificante pé de homem é sempre um pé de homem. Deixa-te disso. Façamos da nossa velhice uma coisa útil e respeitável. Respeitável? Um par de botas velhas? Útil? Um par de botas velhas? Que utilidade, que respeito! Não vês que os homens tiraram de nós o que podiam e quando não valíamos um caracol, mandaram deitar-nos à margem? Quem é que nos há de respeitar? Aqueles mariscos? Aqueles sujeitos que está ali com os olhos assombrados? Vanitas, vanitas. Que dizes tu? Quero dizer que és vaidosa, apesar de muito acalcanhada, e que devemos dar-nos por felizes com esta aposentadoria, lardeada de algumas recordações. Ah, e onde estarão a esta hora as botinas da viúva? Quem sabe lá? Talvez outras botas conversem com outras botinas. Talvez, é a lei do mundo.
Assim caem os estados e as instituições. Assim perece a beleza e a mocidade. Tudo botas, mano, tudo botas. Com canos ou sem canos, novas ou velhas, direitas ou acalcanhadas, lustrosas ou russas, mas botas, botas, botas. Neste ponto, calaram-se as duas interlocutoras, e eu fiquei a olhar uma para a outra, a esperar se diziam algumas coisas a mais. Nada, estavam pensativas. Deixei-me ficar assim algum tempo, disposto a lançar mão delas e levá-las para casa, com o fim de as estudar, interrogar. E depois escrever uma memória, que remeteria a todas as academias do mundo. Pensava também em apresentar nos circos de cavalinhos, ou ir vendê-las a Nova York. Depois, abrir mão de todos esses projetos. Se elas queriam a paz, uma velhice sossegada, por que motivos iria eu arrancá-las a esta justa paga de uma vida cansada e laboriosa? Tinham servido tanto, tinham rolado todos os degraus da escala social. Chegavam ao último, a praia, a triste praia de Santa Luzia. Não velhas botas, melhor é que fiqueis aí no derradeiro descanso. Nisto, vi chegar um sujeito maltrapilho. Era um mendigo, pediu-me uma esmola, dei-lhe um nique. Deus lhe pague, meu senhor, um par de botas. Foi um anjo que a pôs aqui. Mas espere, Espere o quê? Se lhe digo que estou descalço? Estão bem boas, concendo-se isto aqui com um barbante. Ah, que é isto, mana? Que é isto? Alguém pega em nós. Eu sinto-me no ar. É um mendigo! O mendigo? O que ele quer? Será possível? Vaidosa! Ah, mana, esta é a filosofia verdadeira. Não há bota velha que não encontre um pé cambale.